Meus amores, vamos lá para a nossa aulinha de Geografia, apostila, página 107. Nós vamos para o capítulo 8, Indústria e Trabalhos nas cidades. Nós já conversamos essa página, lembra? Na aula via Zoom, nós falamos sobre esse processo de industrialização que aconteceu de forma mais tardia no nosso país, né, em relação aos outros países, europeus principalmente. Nós percebemos que esse processo da industrialização demorou um pouco mais. E aí nós vimos um pouquinho essa questão do aumento das indústrias, mais empregos, mas também de desemprego, porque nós tínhamos as máquinas que faziam o trabalho, que uma máquina fazia um trabalho de 7 homens, né? O que antes uma mulher fazia ali, né, com a lã, com as mãos na sua casa, as máquinas começaram a fazer por ela, tá? E as pessoas do campo começaram a ter menos trabalho por conta das máquinas e começaram a ir para as cidades à procura de emprego, né? Nós conversamos sobre isso. Então vamos lá. Página 108. 1. Qual é a semelhança entre as 3 cenas apresentadas na página anterior? Então o que nós conversamos? O que tem de semelhante nessas 3 imagens aí? Eles falando sobre ir na cidade para achar um emprego, que antes era a mãe dele ali que fazia a questão da lã ali, fazia em casa, e agora tinham máquinas. O que essas 3 cenas têm em comum? Nós conversamos na aula Zoom ali sobre isso, e a Pro já falou um pouquinho aqui. Muito bem, elas estão falando sobre a questão das máquinas, né, em diferentes contextos de trabalho, tanto no industrial quanto no agrícola, né, que as lãs agora ali já eram feitas pelas máquinas, não pelas mãos da mãe dele, que ali na zona rural a colheita era feita pelas máquinas, o que os homens podiam fazer. Então essa entrada das máquinas no contexto do trabalho, tanto industrial quanto agrícola, ali nas cidades e na zona rural, tá bom? Escrevam aí. Número 2. O fato de as histórias ocorrerem em lugares diferentes e em períodos diferentes alterou a situação? Não. Continuou essa questão da máquina entrando para tirar a mão de obra, né, das pessoas, a mão de obra humana, né? Número 3. O problema descrito nessas histórias ainda existe? Em caso positivo, quais fatores contribuem para que ele continue existindo? Para que continue ocorrendo? Sim, esse problema continua. Por que esse problema continua? Porque a tecnologia vem cada vez se avançando mais. E as pessoas, elas querem fazer mais produtos em menos tempo, e a máquina faz isso. Então essa questão de querer aumentar os lucros, ela está junto ali com o avanço tecnológico. Então a tecnologia está avançando, e com isso essa vontade de ter mais lucros também vem junto. Então aproveita, une o útil ao agradável. Então com a tecnologia as grandes empresas podem aumentar o consumo, a produção desses produtos. Então o que 7 funcionários faziam, uma máquina faz em menos tempo, com mais precisão, mais rápido, entendeu? A máquina faz, e o lucro é maior, tá? Então, essa questão existe. E também a questão da falta da qualificação profissional. Às vezes tem necessidade, mas as pessoas não estão qualificadas, não estudam, não têm estudo, então, e também não sabem usar essas tecnologias, e aí elas não podem fazer parte desse mercado de trabalho, tá? Entenderam? Então é isso que acontece. Número 4. Considerando as 3 situações mencionadas, complete a tabela a seguir. Essa tabela vocês vão completar em casa, tá bom? Super tranquilo, tudo certo, tá? Vamos continuar aí? Então isso daí vai como tarefa, tá bom? Clique. O crescente uso de máquinas para substituir algumas atividades desempenhadas pelo ser humano, possibilitando a produção em grande quantidade em menos tempo, é denominado o quê? Processo de industrialização. Então, esse processo de industrialização, ele acontece por causa
desse uso das máquinas. Vai crescendo esse uso dessas máquinas e a mão de obra humana vai ficando cada vez mais dispensável, tá bom? E a produção ela vai aumentando a quantidade em menos tempo, tá bom? E aí as indústrias crescem mais. Tudo isso é o processo de industrialização, tá bom? Página 109 com a Pro. O trabalho continuou mudando, então vamos ver aí quais são essas mudanças que continuaram acontecendo. No decorrer do tempo, as máquinas têm conquistado cada vez mais espaço nas indústrias, página 109, nas lojas e nas residências. Atualmente, os computadores estão presentes em quase todos os setores de trabalho e no dia a dia familiar, como se vê nas 3 cenas a seguir. Olha lá, tecnologia, e é por causa dessa tecnologia que nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Vocês continuam estudando, mesmo numa pandemia, né? A tecnologia, olha só. Já fiz seu cadastro no nosso sistema, senhora. Por computador é tão rápido, né? Lá na Casa dos Tecidos, o meu cadastro sempre é preenchido à mão, no cartãozinho. Aqui na loja, tudo no computador, bem rapidinho. Os nossos cursos de inglês e informática preparam você para um futuro de sucesso. Pai, eu quero fazer esse curso de inglês. Pai, quero um tablet. Várias amigas já têm. Olha lá outra situação. Há algum tempo esperávamos na fila do banco e o funcionário fazia tudo para nós. Agora temos que fazer tudo nessas máquinas. Antigamente era melhor. Olha lá, perceberam? Então, antigamente, uma pessoa ela era responsável por fazer todas essas coisas. Entendeu? Na fila do banco, ajudar a colocar o dinheiro e tudo mais. Agora não. É a pessoa que precisa saber fazer. Então, isso que acontece às vezes nos empregos, quando a pessoa não tem qualificação. Ela não sabe mexer com o computador. Como é que ela vai trabalhar ali no cadastro, que nem aquela primeira moça ali? Como é que ela vai cadastrar as pessoas se ela não sabe mexer, tá bom? Então, é complicado. Essa falta de qualificação também vai ajudando a tecnologia a tomar mais conta ainda do espaço no mercado de trabalho, tá? Trocando ideias. Quais aspectos da vida humana foram modificados após a invenção do computador? O que você acha? O que mudou depois da invenção do computador? A gente já conversou sobre, coloca aí. 2. Como seria a vida humana sem o computador? Ele realmente faria falta? Por quê? Coloca aí sua opinião. Será que faria falta nós não termos o computador? Vamos lá. Página 110. Você sabia? Softwares. Atualmente, grande parte dos profissionais precisa saber utilizar um computador. Para as mais variadas situações de trabalho, existem os chamados softwares, isto é, grupos de códigos contendo instruções que são interpretadas pelo computador para facilitar a execução de tarefas específicas, garantindo mais agilidade e exatidão. Esses programas ou aplicativos são desenvolvidos por especialistas em informática e disponibilizados em smartphones, computadores pessoais e outros dispositivos eletrônicos, oferecendo recursos como jogos, músicas, previsão do tempo, localização espacial, que é o GPS. Então, olha só, tudo que é criado, aplicativos, tá bom? O que antes uma pessoa tinha que fazer, o aplicativo já faz. Tudo ali na sua mão, certo? O que antes você tinha que ir no banco, a pessoa do banco fazia tudo por você, hoje você tem na sua casa o banco pela internet ali no celular, você faz tudo. Então, olha só o tanto de coisa que foram mudando com a tecnologia. Número 5, também vai como tarefinha, tá bom? Porque é uma entrevista que você vai fazer, tá? Liga aí, né? Que a gente sabe que não pode ir nos outros lugares, mas dá uma ligadinha, conversa com essas pessoas que estão nessa faixa etária para você saber um pouquinho sobre essa questão, né? O que cada um faz com as tecnologias, tá bom? Faça a pesquisa, pelo que quer ver depois, tá? E vão responder depois a letra A e a letra B. Vamos lá. 111. O trocando ideias nós vamos fazer depois, tá bom? Porque depende ali da pesquisa. Texto complementar. Tá todo mundo com a pro, pessoal? O assunto hoje tá bem curtinho, é bem tranquilo, super dá para entender, tá? E gravar aí na mente. Texto complementar. O telefone celular interfere nas relações interpessoais. Olha só. Essa foi a conclusão a que chegou um grupo de pesquisadores na Universidade de Essex, na Inglaterra. Eles estavam curiosos para saber se o uso do telefone celular estava afetando as conversas presenciais das pessoas.
Em uma das experiências realizadas, 74 pessoas que não se conheciam foram divididas em duplas para conversar a respeito de fatos interessantes ocorridos no mês anterior. Metade das duplas fizeram isso tendo um celular em uma mesinha do lado e as demais dialogaram sem a presença do telefone. Após 10 minutos, verificou-se que as duplas que não ficaram perto do celular conversaram bem mais que as outras. A outra experiência feita pela mesma equipe constatou que as pessoas compartilham informações pessoais com mais facilidade quando não têm o celular à mão. Concluiu-se, portanto, que a simples presença desse aparelho é um obstáculo para que 2 ou mais pessoas se comuniquem bem. Então, sabe quando você está falando com alguém e a pessoa está aqui? Aí você fala qualquer coisa e a pessoa está só no automático, ela não está te ouvindo. Não é horrível? Então, nós temos que prestar atenção nisso, pessoal. Quando estivermos conversando com alguém, a gente precisa evitar estar no celular, certo? Porque não é educado. Todos nós queremos atenção, todos nós queremos ser ouvidos. Se a gente quer isso, a gente também precisa proporcionar isso para outra pessoa. Então, respeito. Quando você estiver conversando com alguém, foca na pessoa, atenção na pessoa. Igual aqui, ó, quando estiver assistindo a videoaula da Pro, a Pro não gosta de competição, é só comigo, tá bom? Foco aqui. Vamos lá. 6. Após a leitura do texto complementar, responda as questões. A primeira: você usa o celular quando está conversando com outras pessoas? Sim, não ou talvez. Isso aí é pessoal, coloque aí. B. Durante as suas conversas com familiares e amigos, alguém continua usando o celular? Pensa aí e coloque. C. O modo como você se relaciona com seus familiares e amigos poderia ser melhorado caso você utilizasse o celular em outros momentos? Escreva aí, sim, não ou talvez. Isso é para a gente refletir e pensar, tá? 7. O que a imagem ao lado diz a você? Olha lá, o que você está vendo? Triste, né? Escreva aí sua resposta, mas o que vocês pensam sobre isso? Muito triste, né? Alguém ali está conversando entre si? Estão juntos, mas estão sozinhos, né? Cada um no seu mundinho ali. Vamos lá? Página 112. Celular antes de dormir? Você sabia? Pesquisas realizadas na Inglaterra mostraram que as crianças que acessam telefones, celulares e outros dispositivos eletrônicos antes de dormir estão sujeitas a distúrbios físicos e comportamentais. Olha só. Isso acontece porque, em consequência desse uso, o sono, que é essencial tanto para a boa saúde quanto para o crescimento das crianças, sofre alterações. Dentre os possíveis problemas, destacamos os seguintes. Olha lá. Redução do tempo de descanso e aumento das interrupções do sono. Então, quando tem essa questão da tecnologia ali antes de dormir, né? A tela ali ligada, a luz ali. Diminuição da produção de hormônios como a melatonina, preparação do corpo para o sono, o cortisol, que é a estabilidade emocional e o controle de inflamações, e o GH, que é o do crescimento. Olha tudo que você adquire no sono e que quando você não tem esse bom sono, você perde tudo isso. Olha lá. Confusão no relógio biológico devido à exposição à luz forte. Você pensa, mas eu abaixo o brilho do celular, a luz não fica tão alta. Ainda está alta, porque você está no escuro. Cansaço e desatenção durante as aulas. Então, você não dorme bem, você fica cansado. Prejuízos ao funcionamento da memória. Olha lá, tudo que o celular faz. Então, gente, antes de dormir, nada de celular. O que pode ser feito? Evitar a exposição a telas entre 30 minutos e 2 horas antes de dormir. Reduzir a intensidade da luz emitida pelo aparelho. Manter o telefone em outro ambiente durante a noite. Então, para você não correr o risco, não sair ali da tentação de você ver o celular, de você ficar ali, deixa o celular em outro cômodo, ou então deixa longe de você, coloca o seu despertador e vai deixar longe, tá bom? Não é bom, não faz bem, não é saudável. Muito bem, trocando ideias, qual das informações acima mais impressionou você e por quê? O que te deixou mais impressionado? Escreva aí. 2. Considerando as dicas para evitar esses perigos, em qual ponto você precisa melhorar? Coloca lá, o que você precisa melhorar, gente? Com relação a esse uso dessa tecnologia de forma excessiva, até para dormir você está com ele lá.
Atenção. Vamos lá. O investigue nós vamos pular, tá bom? Nós não vamos vê-lo, mas ali na página 13 vamos finalizar. Viu como que a Pro falou que é isso daí, é essa página, esse capítulo, aliás, ele é tranquilo? É bem tranquilo, tá bom? Vamos continuar? Competindo com as máquinas. Olha só. Além dos telefones celulares, tablets e computadores de uso pessoal, contamos com máquinas para lavar roupas e louças, para aquecer alimentos, para fazer pães e bolos, entre muitas outras, que proporcionam mais conforto ao dia a dia das famílias. No trabalho, as máquinas têm ocupado cada vez mais o lugar dos trabalhadores, com o objetivo de atender ao consumo crescente de mercadorias. Então, eu preciso, como a sociedade está consumindo mais mercadorias, eu preciso fazer mais mercadorias em menos tempo. E aí, meu lucro vai ser maior. Por isso, as máquinas, que têm uma precisão e faz em menos tempo e muito mais mercadoria. Veja a seguir algumas contribuições das máquinas em diferentes setores produtivos. Olha só. Nas fábricas, as máquinas agilizam e padronizam a produção, então tudo é feito da mesma forma. Quando o humano faz, tem as diferenças, que a gente nunca faz uma coisa do mesmo jeito, mas a máquina não, ela padroniza, é tudo igualzinho, na mesma quantidade e em menos tempo. No campo, o maquinário agrícola é utilizado em processos como o plantio, a irrigação e combate a pragas, a colheita e o transporte. Então, olha só o que a máquina faz. O que muitos funcionários poderiam fazer, né? Uma máquina faz. Olha só, nas empresas prestadoras de serviços, os computadores, as copiadoras, as caixas registradoras, os equipamentos médico-hospitalares, entre outras máquinas, aceleram o trabalho e oferecem possibilidade de investigação médica, obtenção de diagnósticos e etc. Olha só o que a máquina faz nessas empresas que prestam serviços. Olha o tanto de coisa que uma máquina pode fazer, ou algumas máquinas. O que muitos funcionários fariam, poucas máquinas ou uma só já faz. No comércio, máquinas facilitam o pagamento dos itens adquiridos. Então lembra lá da vendinha? Lembra que o senhor ali tinha que escrever tudo? O caixa não tinha uma caixa registradora, não tinha ali no pagamento, ele tinha que anotar no caderninho, ele tinha que anotar cada produto. Hoje não, você vai passando no caixa, vai indo, o produto vai anotando o preço, o computador já faz esse trabalho. Então olha só, trocando ideias, você considera positivo o uso de máquinas e robôs em empresas e indústrias, apesar de ocuparem vagas de muitos trabalhadores? Por quê? Você concorda com esse uso de máquinas? Aí você tem que ver, tá? Lembrando que sem as máquinas o produto ele vai ser feito em maior tempo, tá? Vai demorar mais, são menos produtos. Então a gente tem que pensar, será que é positivo? Será que não é? Mas as pessoas não estão perdendo o emprego? Como que é? Mas também as máquinas agilizam a produção. Então, monte aí a sua resposta com a sua opinião. Número 2, olha só. Como as pessoas podem se preparar para conseguir um bom emprego, independentemente da quantidade de máquinas existentes em todos os setores de trabalho? Como que eu, nessa sociedade tecnológica, eu ainda consigo emprego? Muito bem. Quando eu tenho preparo acadêmico, quando eu estudo, quando eu tenho conhecimento. Sabe por quê? Porque conforme as coisas vão mudando, se você não acompanhar essas mudanças, você fica para trás no mercado de trabalho, tá? Então, por exemplo, no mercado, se você estava acostumado ali com a vendia, que você tinha que escrever tudo era à mão, e aí o seu patrão chega e fala assim, não, agora são máquinas, e você não sabe mexer. Se você não aprender rápido e não atender aquilo que ele está pedindo, ele vai colocar outra pessoa no seu lugar que saiba fazer, certo? Então, se preparar, saber o uso das tecnologias nesse mundo tão tecnológico que está avançando cada vez mais, vai te permitir permanecer no mercado de trabalho ou ainda assim conseguir, tá? Então, vocês que estão estudando, estudem, se preparem, porque daqui para frente a questão da tecnologia vai aumentar muito mais. Se você não souber mexer, você fica de fora, certo? Porque, mas tudo é com máquina, mas existem pessoas que precisam controlar essa máquina, então o trabalho humano, ele é necessário.
As máquinas funcionam se eu tenho alguém para controlar essa máquina, colocar os comandos e tudo mais. Então o trabalho humano ele é necessário, mas a preparação acadêmica, ali a aquisição do conhecimento para saber mexer com tudo isso é necessário, tá bom? Meus amores, é isso. Nossa aula de hoje foi mais curta, mas porque o assunto era mais curto e não era complicado, tá bom? Então, qualquer dúvida que ficar, vocês vão voltando aí. Lembrando que nós temos tarefinha, façam a tarefa direitinho. Qualquer dúvida, escrevam para Pro, tá bom? É isso aí. Um beijo grande para vocês e um abraço apertado.